espírito de covardia, diz o Senhor, mas eu vos entreguei espírito de fortaleza. Será que nessa noite você conseguiria trazer um apanhado na sua memória e observar todas as coisas que você já fez em exposição por alguém? Não para se vangloriar, mas porque você disse: eu vou fazer isso porque isso é certo, é o que eu gostaria que alguém fizesse se estivesse no meu lugar. Vezes em que você foi testemunha do que viu e ouviu, mesmo sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma depois que tal coisa fosse feita ou denunciada. Gente aqui que nunca se colocou na frente de uma bala, mas se colocou na frente de uma mentira e disse: ó, isso aí não é verdade. Gente que protegeu gente que nem era tão íntima sua. Gente que inclusive hoje voltou a ser amigo do inimigo que foi outrora. E você ficou no canto dizendo: mano, como é que isso aconteceu comigo? Eu entrei no rolo para poder fazer o que era certo. Enfim, eu não sei. Mas será que teria na sua memória alguma área da sua vida que faltou uma recompensa, que faltou uma restituição? Algo que você não coloca como uma queixa diante de Deus, mas que você se lembra hoje aqui, e não se lembra à toa, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe nessa noite de quarta-feira para dizer: não foi o homem, foi eu que aguardei. Porque aquilo que você faz aqui e aquilo que o homem te compensa aqui ou te recompensa aqui, fica aqui. Mas aquilo que aqui você esperou ser recompensado e não foi, vai para o livro das obras. O que isso significa? Significa que quando o homem não faz aquilo que deveria fazer, Deus entra em cena. Que quando o homem não dá aquilo que deveria dar, Deus entra em cena. Que quando o homem não entra onde deveria entrar, Deus entra. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. E eu não estou falando sobre o mais alto grau do cristianismo, não. Eu estou falando sobre justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Eu não sei o que você tem passado, mas a palavra que Deus colocou na minha boca esta noite é essa: diga que eu sou um Deus de justiça. Diga que eu sou um Deus de balança fiel. Diga que eu sou um Deus que muitas vezes aquilo que te magoou, que não foi visto pelas pessoas pela maneira como você esperou que seria visto, você deveria entender que nisto aí morou uma oportunidade de Deus entrar. E aí, Camila, qual é a diferença de eu não ter sido recompensado segundo as minhas obras por quem deveria ter reconhecido o que eu fiz? É uma alegria isso. E por que é uma alegria, Camila? Eu tenho mágoa desse dia, dor desse dia, tristeza desse dia. Se eu fosse você, eu limpava o seu coração, porque a bênção do homem, ela é um reconhecimento momentâneo e transitório, mas a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor não acrescenta dano e ela permanece para sempre. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Deus está dizendo: faltou abraço, faltou reconhecimento e faltou honra, porque o que eu tinha para a tua vida não era temporário, era um decreto. Então Deus permitiu até pessoas que não conseguiram se colocar na posição honesta, justa que deveriam, porque Deus iria usar essa lacuna para dizer: eu vou entrar aonde o homem não tinha gabarito para recompensar a altura aquilo que você fez. Eu não sei se você está entendendo. Se você não está entendendo, entenda agora. É noite de justiça e honra. Justiça e honra. Justiça e honra. Eu vou falar de novo. É noite de justiça e honra, diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. O rei não dormiu justamente naquela noite. E por que justamente naquela noite ele não dormiu? Porque era aquela noite, ou melhor, o dia anterior a essa noite, que um homem chamado Amã, um homem mau. Amã é um homem? Ele é a personificação do mal. Eu costumo chamar Amã de casa vazia. Quem é casa vazia? É a casa que o diabo entra para personificar a sua vontade. Todo homem que não é preenchido de Deus é casa vazia para que Satanás entre. Ah não, Camila, mas eu não tenho nada com o diabo. Mas se você não tiver Deus na vida, o diabo tem com você. Porque Deus bate na porta, o diabo não bate, ele entra. A mãe é uma casa vazia. É alguém que Satanás tem liberdade para poder entrar e personificar as ações do mal que ele quer executar contra o povo de Deus. E ele era um grão-vice, um príncipe. Ele era um homem muito próximo do rei. Ele tinha acesso a áreas, a lugares e a pessoas que Mardoqueu não tinha. Mardoqueu obviamente é um homem muito bem relacionado. Como é que saberia-se de um registro
aonde uma denúncia de uma conspiração, ou seja, algo em oculto, estava acontecendo. Então, obviamente, Mardoqueu também era um homem muito bem relacionado. Todavia, ele não tinha o mesmo nível de acesso que esse príncipe chamado Amã, este homem mau, tinha dentro daquele reino. E qual era o contexto? O contexto era que Amã odiava Mardoqueu porque ele representava resistência. Ocorre que ele gostava de ser bajulado, ele gostava de ser adulado, e um decreto contra o povo de Deus já havia saído, dado pelo próprio rei, sob influência deste homem mau que quer destruir o povo de Deus, chamado Amã. E este Amã quer os judeus destruídos. Mas ocorre que Mardoqueu entra num propósito de humilhação, veste de pano de saco, cinza sobre a cabeça, e fica na escadaria, à entrada da porta do palácio, aonde Amã passava frequentemente. E aonde Amã passava, cabia-se reverência a ele, porque ele era um integrante do reino de Assuero, do Império Medo-Persa. Então a burocracia real exigia que qualquer grão-vice que passasse por você fosse reconhecido por você com um cumprimento de reverência, uma inclinação leve de cabeça. E ocorria que qualquer pessoa fazia esse gesto simples. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Um gesto. Porém, gestos simples também carregam grandes significados. Por exemplo, na nossa rede social, curtir é um gesto simples. Com 2 cliques você coloca o coração em cima de uma publicação e você diz que curtiu aquilo. É um gesto simples, é ou não é? Mas quem já se escandalizou em ver o nome de alguém numa curtida que não deveria? Ah, tá fingindo costume você. Você olha, menina, fulano curtiu. Meu Deus. Então fulano não é como eu pensava, o negócio... É um gesto simples, e todo mundo fazia isso. Só que o texto diz que quando Mardoqueu via Amã, e Amã estava passando pela entrada da porta do palácio, ali ele estava em humilhação, se curvando somente perante a Deus. Então ele vê Amã, e Amã não é reverenciado por Mardoqueu, porque Mardoqueu tem discernimento que Amã é a personificação do mal, e que ele influenciou o rei a estabelecer um decreto para destruir o povo de Deus. Olha para mim que eu vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Ao mal não se reverencia nem por educação. Não use educação para esconder a covardia da sua ausência de convicções cristãs. Mal não se reverencia. Ele é a personificação do mal. André, vem comigo. Quando eu ficar louca, entra na onda. Então ele sabia que aquele homem não era digno de honra, e a reverência comunicava um nível de honra. E Mardoqueu já estava com a vida passiva de um decreto de morte, e ele não iria honrar o seu assassino, o assassino do povo de Deus, por motivos tão escusos e obscuros. Então ele não reverenciava o ego de Amã. Deixou ele endemoniado, possesso. E então ele vai pedir a cabeça de Amã. Mas antes de ter autorização do rei, para saber se pode, de Mardoqueu, antes de pedir a autorização do rei, para saber se pode conduzir Mardoqueu à forca, ele já vai construir a forca. E o texto diz que ela era muito alta, e isso era para impressionar as pessoas, e para que Mardoqueu soubesse que a morte dele estava sendo projetada pelo inimigo que ele não respeitava. Eu não sei para quem, mas Deus está me mandando dizer para alguém: você quer estabelecer decreto de paz, você quer estabelecer decreto de harmonia com o inimigo do povo de Deus, e no final isso não vai dar certo. Inimigo, gente que quer a morte, gente que quer a destruição, não merece esse nível de reverência, merece resistência. Deus está dizendo: você está fazendo reverência para quem deveria estar demonstrando resistência. Ben-Hadad, segundo, foi um dos homens que tentou conquistar Samaria, e ele zombava do rei na ocasião. E na ocasião o rei em questão chamava-se Acabe, um homem frouxo, comandado por uma mulher possuidora, por uma mulher de posse, uma mulher dominadora chamada Jezabel. Essa mulher influenciava ele a fazer o que era errado, e homem frouxo é facilmente influenciado. E o texto vai dizer que quando Ben-Hadad vem com os assírios para destruir toda Samaria, ao meio-dia ele já estava bêbado, nem se preparava no exército, porque ele dizia: amanhã a estas horas, antes do meio-dia, o pó de Samaria não vai caber na minha
minha carroça. Nós vamos dizimar e destruir essa cidade. Aí Acabe ficou apavorado e não ofereceu resistência. O que ele ofereceu? Oferta de paz. Foi para diante de Ben-Hadad e, de vez de tratá-lo como o inimigo que era, sabe o que ele fez? Ele foi para diante desse rei que não o respeitou, que não usou os artifícios de guerra, que não usou a burocracia real, que não tratou ele como rei, que não reconheceu o território. Eu vou falar rasgado: não respeita a tua casa, não respeita a tua vida, não respeita a tua história. E você curte, comenta, compartilha, manda beijo, vai no aniversário, é quebra de princípio. Depois você está deprimido e não sabe por quê. Porque a Bíblia diz: a quem honra, honra. Se não te honra, meu irmão, sai desse loop. O que Ben-Hadad vai fazer? Oferta de paz. Ó rei, ó Ben-Hadad, minhas coisas são tuas, meus filhos são teus. Frouxo. Minhas coisas são tuas, meus filhos são teus. Resultado, ele pensou que ia comover Ben-Hadad com isso. Sabe o que Ben-Hadad faz? Vai para cima dele com mais força ainda e diz: amanhã antes do meio-dia, vocês não vão ser meus filhos, vocês vão ser meus escravos. Inimigo não respeita quem oferece paz quando ele chama para guerra. E eu estou falando aqui de questões espirituais. Para de deixar Satanás ganhar território dentro da tua casa. A menina tem 12 anos de idade e decide em que estação de rádio vai ficar. Ela decide a lista dela do que ela vai ouvir. Bota o som nas alturas dentro da casa que você está pagando ainda. E no final você diz: não, eu não falo nada porque eu não quero guerra. Pois o resultado das vitórias do futuro que você quer ter está nos processos que você rejeita agora, nas conversas que você não quer ter agora, nas indisposições que você não quer ter agora. Quer paz? Quer paz? Olha para o teu irmão com carinho e diz: vai para a guerra. A paz se conquista com guerra. Ai, eu estou sentindo algo da parte de Deus aqui. E André Matos, você não está hoje aqui à toa. Você carrega uma atmosfera de guerra, de batalha. E o Senhor está dizendo: eu estou te chamando para criar resistência. Resistência contra esse inimigo espiritual que te afronta, que zomba de você. Satanás não vai mais tirar farinha com a tua cara. Tu vai entrar naquela casa hoje marchando e dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei. Eu vou te contar algo que eu aprendi enfrentando batalhas espirituais. O inimigo vai para cima, ele perturba, ele tira sono, ele te dá insônia, ele perturba a tua vida, ele te dá medo, ele pressiona. Eu disse que ele pressiona. Completa aí que eu quero ter certeza que tu está ouvindo a instrução. Mas ele não aguenta a pressão. Vai pra cima, vai pra cima. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se por um caminho ele vier contra ti, por 7 ele terá que fugir da tua presença. Vai pra cima, vai pra levanta a mão direita o mais alto que você puder. Bora. Bota a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro do vizinho. Camila, eu não conheço o vizinho. Não precisa conhecer não. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro dele e vai fazer ele entender que essa noite não é noite de entretenimento gospel, é noite de guerra. E ele já está armado. Ele já está armado. No 3, tu vai sacudir ele, vai sacudir ela e vai dizer assim: vai pra cima, vai pra cima. É 1, é 2, é 3. Sacode, sacode. Vai pra cima, vai pra cima. Pano de saco, humilhação, jejum. Pano de saco, humilhação, jejum e resistência. Resistência, resistência. Vai pra cima. No mundo espiritual. Eu não vos dei espírito de covardia, diz o Senhor, mas eu vos entreguei espírito de fortaleza.